Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Gente, hoje a gente vai falar sobre dengue. Nosso estado está vivendo uma epidemia de dengue. Esses são os números semanais do relatório da Secretaria de Estado de Saúde. Os números são alarmantes. Eu mesma recentemente peguei dengue. Tenho certeza que você conhece alguém também que pegou. E será que você pegou dengue e não sabe nem que teve? Será que isso pode acontecer? Como será que a gente protege as nossas crianças? O que é dengue hemorrágica? Essas e outras dúvidas agora aqui no Check-up Saúde com nossos especialistas. Temos aqui hoje uma epidemiologista, professora doutora Raquel Vicente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E também uma pediatra, nossa querida especialista, doutora Josana Arede. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Raquel, a gente começa a falar que estamos vivendo uma epidemia de dengue no Espírito Santo. O que é uma epidemia? Por que esses números são tão alarmantes? Uma epidemia de dengue é quando a gente tem um número de casos muito maior do que é observado normalmente na população. Se você for ver hoje os últimos boletins epidemiológicos, o estado ele já ultrapassou 40 mil casos de dengue, o que é extremamente mais alto do que o normal. Sendo que em alguns municípios do estado a gente tem uma incidência maior do que 1.000 por 100 mil habitantes. E para você ter uma ideia, o que a gente considera alto é 300 por 100 mil habitantes. Então a gente está numa situação extremamente alarmante, inclusive em municípios do interior do estado do Espírito Santo. Sim, porque a gente falar de dengue parece até um assunto batido, né? Todo ano é a mesma coisa, os casos aumentam, mas esse ano está realmente diferente? Tá um ano especial. A gente teve, há poucas semanas atrás, o reconhecimento do sorotipo 2 no estado. Lembrando que a gente teve ano passado uma epidemia importante, principalmente no centro-oeste do Brasil, que estava relacionado com a introdução de um novo sorotipo um novo genótipo do tipo 2, que é o genótipo cosmopolita, primeira vez detectado no Brasil, que está relacionado a muitos casos graves. Então, no estado do Espírito Santo, a gente está com mais de 16 óbitos nesse ano, é um número extremamente alto, com mais de 18 casos sendo também investigados para saber se realmente esses pacientes eles vieram a óbito pela dengue. Então, são números realmente muito alarmantes, muito maiores do que dos anos anteriores. A última epidemia grave que a gente teve foi no ano de 2020. A última vez que os casos aumentaram tanto assim. Exatamente. Eu não estou falando, eu mesma, gente, nunca tive dengue, a gente ouve todo ano. Não conhecia ninguém próximo a mim que realmente tivesse tido dengue. E hoje eu falo, se você não conhece ninguém que teve dengue, você não tem muitos amigos não. Tem que aumentar o ciclo de amizade, né? Porque a dengue está espalhada. Mas o que é a dengue? Você falou de sorotipo. Eu quero entender também um pouquinho dessa preocupação. A gente não queria estar nesse primeiro lugar no Brasil, a primeira vez disso, longe de ser algo bom, mas vamos entender a doença. O que é a dengue, doutora? A dengue é uma doença infecciosa que ela é causada por um vírus da família Flaviviridae, então ela é da mesma família da febre amarela, por exemplo. E esse vírus ele tem 4 tipos que a gente chama de sorotipo, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. O que isso significa? Quando você tem infecção por um sorotipo, você desenvolve imunidade contra ele ao longo do tempo, mas não contra os outros sorotipos. E essa doença ela é transmitida pelo mosquito, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Aqui no Brasil a gente considera de importância epidemiológica o Aedes aegypti porque ele é muito adaptado ao ambiente urbano, ou seja, o ambiente que a gente cria, e também é esse clima quente e úmido dos países tropicais. Então é um problema muito grande aqui na América Latina e em países asiáticos também. Será que dá para saber como é que é esse mosquito? Se eu matar em casa, tem como saber qual é a Aedes aegypti e qual não é? Ele geralmente a gente identifica como aquele mosquito que tem as pintinhas brancas. Mas então isso é verdade. Isso é verdade. Matou, pode olhar com a lupa ali, que é o
você sabe que ele está solto. Sim, ele tem umas pintinhas brancas, né? Você vê que o comportamento dele é mais diurno, mas pode acontecer também de você encontrar ele em casa à noite, né? Mas geralmente final do dia é o horário em que ele está mais em atividade, o horário mais quente do dia. E assim, acho que você que está em casa nem sempre presta atenção. Ah, não tive dengue, não tenho dengue. Todo mundo pode ter dengue, gente. Então a gente precisa conhecer os sintomas para, através dos primeiros sintomas, começar os cuidados necessários. Então explica pra gente, doutora Raquel, quais são os sintomas clássicos e os sintomas não tão comuns assim da dengue. Classicamente você tem febre e essa febre ela vem acompanhada de outras coisas. É febre alta ou é febre baixa? Febre alta, acima de 38 graus. E a pessoa geralmente ela vai ter o quê? Muita dor no corpo. Em que partes? Músculo, né? Articulação, dor nos olhos. Ela pode ter manchas na pele, sentir náusea, vomitar. Então todos esses sintomas eles estão relacionados à dengue. E quais são os sintomas que não são tão clássicos, mas que acabam acontecendo? Você pode ter, por exemplo, diarreia, é uma coisa que você pode ter. E alguns pacientes, eles podem evoluir para formas mais graves, né? E vir a ter sinais de alarme, que aí você tem que ficar realmente muito atento. Você deve procurar, na verdade, o serviço de saúde logo no início, não espera ter sinais de alerta, né, para procurar. Porque o médico ele vai fazer o seu acompanhamento, geralmente ele faz hemograma para ver como que está evoluindo, né? Como está evoluindo a plaqueta, como está evoluindo o leucócito. E também tem os sinais de alarme, né? Que é aquele sinal de alarme que você pode estar vindo, né, a desenvolver dengue grave. Geralmente socorre quando? Né? Por volta do 3º ou 4º dia, a pessoa ela começa a ter diminuição da febre. Só que acha que está bem, que está melhorando, a febre foi embora. Exatamente, e é o problema, né, que é a fase crítica que é crucial. A pessoa lá acha que está melhorando e é quando a situação ela começa a ficar muito complicada. Por que isso acontece? Porque a gente começa a ter aumento da permeabilidade dos vasos do nosso corpo. Então a gente começa a ter perda de líquido para o lado de fora do vaso. E também você pode ter alguns órgãos sendo afetados, como o fígado, cérebro, coração. E aí tudo que você sentir está relacionado a esse tipo de coisa que está acontecendo no seu organismo. Então o que você pode ter? Uma dor abdominal intensa, um aumento do fígado dolorido, você pode sentir tonteira quando você levanta, né? Sentir aquela sensação de desmaio, sonolento, irritável, começar a ter sangramento de mucosa. Você pode, inclusive, né, em casos mais graves, vir a ter fezes com sangue. Nariz que sangra, nariz, né? Gengiva. A gente no dentista observa, né, o sangramento gengival. Sim, a pessoa pode começar a sentir, né, muito com a pele muito fria. Isso já está mostrando o quê? Que ela já está evoluindo para a gravidade. E aí você tem que ser muito rápido, porque a pessoa ela pode chegar a perder tanto o líquido de vir, né, a ter um choque hemorrágico. E aí, nesse caso, às vezes a pessoa evolui a óbito de 12 a 24 horas. Então, é uma coisa assim muito rápida. Então, o ideal é o quê? Que você procure atendimento. Assim que você começar a sentir febre, esses sintomas, não fique em casa, vá na unidade de saúde mais próxima, procure o seu médico, porque ele vai ser a pessoa ideal para te diagnosticar e que vai poder, inclusive, solicitar esses exames, que muitas vezes você acha que está tudo bem, mas a sua plaqueta está baixa, né? E só fazendo o exame para você saber disso. Se não está agravando o seu quadro. Exato. E é tão importante isso que, né, nos casos graves, se você entra com uma hidratação, né, na veia, no período assim precoce, você consegue reduzir essa mortalidade muito, para menos de 1% dos casos graves. Então, às vezes é uma coisa, né, que parece simples, mas que vai resolver muito a questão da mortalidade. Então, extremamente importante, agora que a gente já está numa epidemia, que as pessoas procurem atendimento assim que possível, no primeiro momento. Não aguarde. Perfeito, gente. Aqui a gente adora a participação de vocês, a participação do ouvinte, do telespectador. É muito importante para pautar aqui as nossas discussões. Você pode me seguir lá no Instagram, @doutoralice_sarcinelli, nesse QR Code aqui embaixo, mandar a sua dúvida. Mas aqui a gente também tem participação de famoso. E hoje é o Fuli que traz uma pergunta aqui para os nossos especialistas. Ei, doutora Alice, quero cumprimentar também os convidados. É o seguinte, a minha mãe já pegou dengue, ficou muito mal. A minha irmã já pegou dengue
também ficou muito mal. Quero fazer uma pergunta. Alguém consegue pegar dengue e não ter os sintomas, os efeitos colaterais da dengue? Porque eu fico me perguntando se tem isso. Ah, eu peguei dengue, mas não fiquei doente, não fiquei dodói. E essa pergunta é complementada pelo seguinte: eu já ouvi falar que se as pessoas pegarem dengue várias vezes, pode ter a chamada dengue hemorrágica e o quadro pode se agravar. Eu já peguei dengue, não sei, doutora? Ai, Fuli, é ótimo. Me conta aqui, doutora Josana, vamos começar pela primeira dúvida dele. Então, geralmente, quando a gente pega qualquer vírus, na verdade, aqui no caso a gente está falando de dengue, mas pode ter muitos sintomas, ser um paciente polissintomático ou um paciente oligossintomático, que são poucos sintomas, às vezes nem vai pensar, talvez, nesse diagnóstico, ou também assintomático, mas aí a gente nem descobre. Mas na maioria das vezes, para a gente poder conseguir chegar no diagnóstico e pensar nisso, pelo menos o mínimo do sintoma, como a febre alta, que é o principal da dengue, acompanhado com as dores no corpo, principalmente, como a doutora Raquel falou muito bem, é o que a gente vai ter de basal ali para poder pensar, mas pode sim ter. Aí descobre, de repente, num exame, depois de que já teve contato com a dengue, nem mesmo ficou sabendo? Não é um exame de rotina que a gente faz, mas se quiser fazer, às vezes pode ter sim um exame que aparece positivo até certo tempo após pegar a dengue. E a segunda pergunta dele, doutora Raquel, eu também fiquei preocupada, porque agora eu não sou mais marinheira de primeira viagem, já peguei dengue. E aí, pegar dengue 2, 3, 4 vezes é mesmo perigoso e esse perigo é hemorrágica? Sim, a gente observa, né, que na segunda infecção a possibilidade da pessoa ter uma forma grave é maior. Por que isso acontece? Porque, como eu disse lá no início, né, a gente tem 4 tipos de vírus. Então, você teve uma infecção, por exemplo, pelo dengue 1, você vai desenvolver imunidade ao longo da sua vida para ele, não contra os outros. E aí, quando você tem contato com dengue 2, é como se o seu organismo falasse assim, olha, eu conheço isso é dengue. Mas lembra que ele não consegue proteger, porque ele só consegue proteger agora do dengue 1. Então, ele começa a tentar te proteger e não consegue, porque o vírus é diferente, né? É dengue, mas é uma dengue diferente. E aí você começa a ter uma resposta inflamatória muito grande no seu organismo. É o momento em que você começa a ter essa permeabilidade de vaso, com perda, né, de sangue, por exemplo, e de plasma. E aí a possibilidade de você ter, né, uma forma grave é muito maior. Doutor, e criança dengosa? Criança com dengue é o que a gente não quer, né? Que nossos filhos acabem pegando primeiro. Alguém com dengue em casa, eu, por exemplo, os meus filhos correm mais risco de pegar dengue também? E quais são os sinais, os sintomas da criança com dengue? O risco existe só se o mosquito picar você e der o azar do mesmo mosquito picar o seu filho, porque a dengue não passa de pessoa por pessoa, é só mesmo através da picada do mosquito Aedes aegypti. Então, geralmente é um risco menor, mas acaba aumentando um pouquinho pelo fato de ter alguém ali dentro de casa. Mas como um todo, não é transmissível de pessoa para pessoa. E em relação, desculpa. Quais são os sintomas na criança? Da criança? Porque a doutora Raquel falou no adulto. A criança, ela fica diferente, ela tem outros riscos, tem algo que a gente precisa ter um cuidado a mais? É bem parecido também, não muda muito a fisiopatologia da dengue no adulto, na criança, tende a evoluir de uma maneira bem igual. O que a gente tem que ter mais cuidado é porque tudo na criança tende a ter uma sensibilidade maior, vamos chamar assim. Então, a criança, ela pode ter um risco de agravar um pouquinho mais, só que em alguns casos, as crianças, eu falo que elas surpreendem muito a gente. Então, acaba tendo uma evolução muito positiva, só com sintomas de febre. E geralmente eu acho que os pais como um todo, né? A criança com febre já vai no pediatra no dia seguinte, já liga, já vai no postinho. O adulto muitas vezes quer observar um pouco mais, né? Ah, amanhã eu vou, vamos esperar. Então acho que a gente acaba tendo uma cautela um pouco maior com as crianças. Então a gente consegue muitas vezes dar um diagnóstico ou ter pelo menos a hipótese diagnóstica e ficar sob supervisão de uma maneira mais precoce do que no adulto. E aí essa criança que ela está em suspeita ou em confirmação de dengue, o que a gente deve fazer nos cuidados em casa imediatamente? Meu filho começou a ter febre, eu tenho vizinhos com dengue, a gente está num período realmente de elevação de casos. O que tem que fazer logo no início?
O principal, além de ficar de supervisão dos sintomas estarem piorando, é também a hidratação dessa criança, porque como a doutora Raquel disse, a permeabilidade do vaso sanguíneo, ela fica maior, então ela perde muito líquido e isso faz com que cause vários sintomas da dengue. E essa questão da hemoconcentração, que é a concentração sanguínea por conta dessa perda de líquido, é o que traz vários sintomas ali no caso da dengue. Então, hidratar essa criança é muito importante. Hidratar é dar água mesmo. Água mesmo. Muita Naquelas água. menorzinhas, no caso, leite, né, materno, da fórmula. Aí vai de acordo com a orientação do pediatra, por conta de volume. Porém, é, no geral, muita água, bastante líquido. Água. E porque a criança também tem um pouco mais de restrição, dependendo da idade, né? Dependendo da idade, se a aceitação de líquidos não tiver muito legal, é hospital, porque a gente precisa de fazer hidratação venosa nessa criança. E a gente sabe, né, gente, o cuidado clássico contra a dengue, as especialistas vão dizer todos os cuidados para prevenir, mas a gente ouve dizer no uso de repelentes. Mas quando se trata de crianças, doutora Josana, a gente também tem dúvidas. Tem repelente na farmácia específico para criança e eles falam em idade. Tem alguns que são tão mais caros, outros mais baratos. Como que a gente escolhe o repelente a ser utilizado e se a gente pode mesmo utilizar com segurança nos nossos bebês e nas nossas crianças? Geralmente a gente tem tipos de repelentes, né? O tipo de repelente que coloca na pele, ele é limitado de acordo com a idade da criança. Antes de 2 meses, não existe repelente liberado. Então, geralmente, os repelentes que são liberados a partir de 2 meses, eles estão escrito baby no rótulo. Então, a gente precisa de ler o rótulo e ver lá se tem, de fato, a liberação para aquela idade específica. Os outros geralmente são liberados a partir de 2 anos de vida. Então, entre 2 meses e 2 anos, costuma ter uma limitação muito maior de marcas. E depois de 2 anos, costuma ter uma liberação maior. Mas além dos repelentes que a gente passa na pele, tem também os repelentes físicos, né? Que são cortinado, a roupinha de proteção. Igual a gente estava falando que o mosquito pica mais ao longo do dia, né? É o momento que está mais ativo ali o mosquitinho. Então, a gente está com calor, né? Está uma época quente demais. Então, é muito comum a gente deixar a criança muito exposta, né? Aquele bodyzinho. Janela aberta, tudo peladinha, exatamente. Só de fralda. E aí acaba picando um pouco mais. E existe também um repelente ultrassônico, que não é 100% eficaz, mas algumas famílias até gostam para aqueles bebezinhos menores de 2 meses. É um repelente, é um aparelhinho que a gente coloca bem próximo ao bebê, que ele emite um sonzinho que repele um pouco o mosquito. A gente usa relativamente bem aí para as crianças, os bebezinhos muito pequenininhos que ainda não podem usar nenhum tipo de repelente de passar, repelente químico. Doutora Raquel, e vamos falar sobre fazer a nossa parte, né? O que a gente pode fazer como população para ajudar na prevenção da dengue? A gente precisa, né, reservar ali 1 vez por semana para dar uma olhada na nossa casa e ver se tem algum local onde pode ter reprodução do mosquito. Que lugar é esse? Qualquer container, qualquer embalagem que você vê que tem, que pode acumular água. E não é só jogar água fora, por exemplo, da plantinha, é lavar ela mesmo, porque os ovos eles ficam ali e na próxima chuva, né, ele vai entrar em contato com a água e pode eclodir. E para nascer o mosquito, em torno de 7 dias. Né? Então, se a gente não fizer isso semanalmente, a gente não consegue ter um controle. Então, a gente tira o pratinho e lava com sabão? Lava com água e sabão. Às vezes a gente encontra até larva de mosquito em copinho onde a gente coloca escovas de dente, né? Então, tem que ter uma atenção redobrada. Uma gota de água, eles já se aproveitam. É suficiente, exatamente. Então, assim, sempre olhe, faça aquele check-up na sua casa, no seu quintal. Outra coisa importante, a gente vê muito, né, questão de mutirão da dengue, mas como eu disse, é 7 dias para o mosquito nascer. Então, assim, não jogue lixo na rua, né, faça a sua parte. A gente tem locais, por exemplo, que a prefeitura ela faz a coleta de lixo, só que é um ponto viciado de lixo. Então, no outro dia, as pessoas já colocam ali. E ali tudo é um ambiente que a gente está criando propício para o mosquito. Copinho de iogurte, né, qualquer coisa que a gente joga que acumule água ali, o mosquito fêmea, né, ele vai botar o ovinho dele ali. Né? E ele vai picar também as pessoas porque ele precisa daquele sangue para amadurecer os ovos. Então, na verdade, a gente está criando quase como um pet esses mosquitos, né, no nosso redor. Então,
muito cuidado com isso, né? Toda semana tentando evitar aí, né, o surgimento, esses locais onde os mosquitos eles acabam colocando os ovos. Perfeito, gente. Então, quando a gente fala de epidemia, quando a gente está cuidando dos outros, a gente também está cuidando da gente. A gente está chegando ao final desse Check-up Saúde de hoje. Eu queria agradecer muito a presença das nossas especialistas. Obrigada, doutora Raquel Vicente, epidemiologista, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada, foi um prazer. Doutora Josana Aredes, pediatra. Muito obrigada, foi um prazer participar. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Vamos aproveitar o dia para dar a geral na nossa casa, fazer a nossa parte. Até o próximo. Um grande abraço.